Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui no podcast da MT Thompson, das Mulheres na Reparação. Meu nome é Bárbara Bria, sou fundadora da Oficina Amiga da Mulher. Estamos aqui com uma história, não uma, duas histórias sobre esse projeto e sobre as oficinas que passaram, né, toda essa experiência junto da Roberta, do Sebrae, do Estado de São Paulo. Roberta, se apresente, por favor. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer enorme estar com a Bárbara, a Silvana, com a Denise. Prazer enorme estar contando sobre esse projeto, né? Mulheres na Reparação, aqui com apoio, com o patrocínio da MT Thompson, na pessoa do Alfredo, na pessoa do Joãozinho, do Rafael. Então, muito, muito obrigada. E vamos lá, né? Vamos conversar aqui com essa mulherada, Bárbara. Roberta, negócio familiar dá certo? Trabalhar em família dá certo? Como é que é esse negócio? Porque diz que família é tudo igual, né? Só muda de endereço. Como é que é? Não sei, vamos ver o que essa mulherada tem para nos dizer, né, Bárbara? E aí, vamos começar? Vamos começar com você, Denise? Você pode, por favor, se apresentar, falar o nome da sua oficina, sua cidade e conta para nós. Será que a gente pode contar um pouquinho mais como é uma empresa familiar? Como é que você entrou nesse setor? Por favor, seja bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Denise, né? A minha oficina se chama Lusitano Automotivo, fica na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Rua Henrique Felipe da Costa, 682. E a oficina ela foi fundada pelo meu marido, né? Meu marido que teve toda essa ideia. Ele é de filho de portuguesa mesmo, né? Então, o bairro da Vila Guilherme ela é muito assim tradicionalista, né? Na questão dos portugueses. Então, lá é muito forte essa tradição. E aí ele deu o nome de Lusitano, né? E começou em 2007, já estamos aí na história há 15 anos, né, trabalhando na reparação automotiva. Não trabalhava com ele, eu era CLT e trabalhei sempre com carro também, apesar de ser CLT, trabalhava na parte financeira de uma concessionária da GM e cansei, né? Não tinha mais aonde crescer dentro dessa concessionária, eu era a tesoureira central de todas as redes, e não tinha mais como crescer dentro dessa empresa. E aí eu me cansei de ficar e pedi para sair. Pedi as contas. E meu marido falou assim, Denise, você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem uma segurança, hoje todo mundo te respeita lá, você tem um cargo bom. Aí eu falei assim, eu não vejo mais horizontes para mim. Não quero mais. E o meu chefe era na época, né, ele era um auditor que estava na empresa, ele era um japonês. E ele perguntou para mim se realmente era o que eu queria. Tem certeza? Vai para sua casa, conversa com seu marido. Amanhã você me traz a resposta novamente se você quer sair mesmo, né? Assim, tá bom. Fui, conversei novamente com meu marido. Ele novamente falou, tem certeza? Tenho. E aí cheguei e pedi as contas. Nesse meio tempo, ele estava abrindo o centro automotivo. Não tinha nada, assim, não queria trabalhar com ele. Não me via comerciante. E fui procurar outras coisas para me fazer, mandar currículo. Falei assim, não me vejo comerciante, empreendedora. Isso é com você. Ele sempre foi empreendedor. Ele nunca trabalhou, né, pro CLT. Então, no meio do caminho aí, ele precisou de mim. Porque os sócios deixou ele na mão, saíram, né? E ele se viu sozinho na empresa. E aí eu tive que ajudar a fazer a parte da gestão da empresa. E tô com ele até hoje, há 15 anos já. Que maravilha, que história bacana, né? Aí vem muita coisa aí que você vai contar pra gente, né? Seja bem-vinda, Silvana. E aí, Olá. Conta você, como é que você entrou nesse setor aqui, Silvana? O seu nome, sua oficina, onde fica, e conta pra gente. Meu nome é Silvana Figueiredo, eu estou no ramo de oficinas há 35 anos, fez agora, né, em outubro. Então, a gente iniciou bem numa época aí que não se falava em empreender, né? Falava em ter um negócio próprio. Era assim o vocabulário, né? Até a gente já falou sobre isso no outro podcast aí que a gente gravou, mas assim foi muito interessante porque eu abri a oficina junto com meu esposo, né? A gente empreendeu junto, para uma cidade diferente,
que não tinha parente, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Então foi o empreender mesmo assim, com a cara e a coragem, né? Com 8 meses de casada apenas, e a gente começou no ramo, né? E estamos até hoje aí, né? Nossa empresa chama Suprema, e agora a gente tem usado muito a evolução da Sofreios, né? Que a gente começou como Sofreios na época. Na época o conceito, na época era ser uma oficina especializada em um foco, ter um foco, e agora parece que isso está voltando um pouco, né? Mas naquele tempo era isso e a gente cresceu, tudo foi em prol da Sofreios. E de 2008 em diante a gente começou a adotar a Suprema, que foi aí, a gente acrescentou outras coisas, aumentou muito mais, né? Já vinha fazendo outras coisas para vender mais para o mesmo cliente, né? Começou a ser uma palavra de ordem. Então foi isso e nós estamos aí até hoje, né? Estamos juntos até hoje, marido, né? Junto com o marido. É um desafio, não é, Denise? Muito. Estamos aí. Mas, né, tem que juntar aí os talentos, entender assim, né? O potencial de cada um. Aproveitar, deixa então, Sim, né, sim. Silvana, já falar com você. Você comprou esse sonho do marido, como que foi ali os primeiros anos, né, você com ele ali, ou você fez uma transição de carreira, como foi esse negócio familiar? Você é louca, você tem que trabalhar com seu marido, pelo amor de Deus, não dá não. As brigas, ou o que foi acertando o que é coisa de casa, o que é coisa da empresa. Conta um pouquinho essa experiência inicial. Boa pergunta, viu, Bárbara? Porque a gente hoje, né, olhando para trás e vendo, naquele tempo ele já atuava no setor, né? Quando eu conheci, com 17 anos, ele trabalhava na oficina do tio dele. Já era, na época lá, chamava Sobrec de Jundiaí. Talvez o João até já visitou, com certeza. Ele trabalhava lá. E eu, assim, quando eu já era muito, assim, impetuosa, já desde bem mocinha. Então, eu peguei e fui lá ver onde era o trabalho dele, como era o trabalho, como que eram as coisas, como funcionavam ali, né? E eu não gostei muito, não. Então, eu falei para ele, vai ter que sair desse emprego aí. Essa Silvana 17 anos, 17 anos, decidida, né? Deus do céu. Decidida. Depois até a gente fala disso depois ainda, da conclusão disso tudo, né? Desse perfil de ser muito impetuosa, aí aonde chega depois, né? Chega no ponto que ele tirou umas férias permanentes aí e eu que tô. Então, não dá spoiler. Tem que pensar bem. Mas não vamos dar partes. spoiler, é isso mesmo. Bom, aí a gente pegou, ele começou a realmente procurar outra coisa, aí ele se formou no Senai, fez vários cursos, e na época era o auge das metalúrgicas, então ele foi trabalhar na metalúrgica, que foi uma conquista enorme, que a gente lembra até hoje a alegria que foi, porque já foi ganhando 3 vezes mais, né, Mar? Então, e eu na época entrei também numa empresa grande, na contabilidade, que na época chamava Paulette, os produtos alimentícios, ET, né, que era ainda do Grupo Fenícia naquela época, né, e hoje nem tem mais esse grupo, que era era uma holding que tinha Arapuã, o varejo, então tinha o Banco Fenícia, que era a área financeira, a alimentícia, que é onde eu estava, era a Paulette, a Et Nordeste e a Negbauer, que fazia chocolate. Então, eu entrei na contabilidade e depois, quando chegou uma época, depois de 3 anos também, eu também quis sair, porque também não via perspectivas, né, de crescimento. Então, você tinha a hierarquia muito vertical, que para você era muito complicado. Então, aí a gente idealizou a oficina, né, porque ele também estava numa indústria e tudo, mas era aquele salário, né? CLT, era salário, também tinha, né? Naquele tempo não se falava hierarquia horizontal, era tudo vertical. Então, era algo que ia demorar muito, então a gente quis arriscar. Olha, agora a gente é casado aí há alguns meses. Quantos anos isso aí você já tinha? 18, né?
Tava com aí 17, casou? 21. 21? Nessa época. Nó, velho, né? 21. 21 anos, né? 21. Foi arriscar. E aí a gente arriscou tudo, né? Porque a Aham. gente tinha nosso pequeno apartamento, então colocamos isso tudo para empreender mesmo e estamos até hoje. O legal da sua história é que, além dessa energia, né, uma mulher enérgica, vamos dizer assim, vocês tiveram visão, né? E Sim. você comprou o sonho dele e juntos antes foram para uma indústria pegar base. Então, vocês pegaram base, né, de experiência de trabalhar, você na indústria alimentícia na área de contabilidade, ele na indústria metalúrgica na área da mecânica. Sim. Então, vocês pegaram uma base, um lastro. Então, gente, não é do dia para noite, não, mas mesmo novinhos, começou muito cedo, né? Sim. Então, começaram muito cedo. Você Sim. já estava com 17 anos na oficina do tio, ele começou antes, com uns 15. Sim, Você 13. não foi? 13 anos. Então, assim, começou jovem, né? Começa cedo é para parar cedo, Sim. né? Então, Sim. é mais ou menos isso. Fez 45 anos de profissão. Aí, tá vendo? Ele fez. Então, a partir disso, vocês tiveram, né, a coragem de juntos ali no casamento, sócios, né, querendo melhorar a vida, prosperar, comprar esse sonho e fundar. E como Sim. é que foi esse meio do caminho? Foi simples? Não teve brigas? Mar de flores, mar de rosas? Né? Não. Só saltitante, assim? Tá. Não. Que nem até Botucatu foi uma cidade que nos acolheu muito bem, viu, Bárbara? Vocês Nesse eram de São sentido. Paulo? Era de Jundiaí. Jundiaí. Então aí a gente foi para lá e a cidade nos acolheu bem o conceito. Então isso a gente sempre investiu em Botucatu. Olha. Né? A nossa vida foi lá. Então a cidade nos recebeu muito bem, nos acolheu muito bem, né? Uhum. E quanto assim à convivência, eu tenho muito a agradecer ao meu marido porque ele sempre confiou em mim e não cortou minhas asas, né? Que é mais importante. Então, a gente tem que dar valor a isso, né? Ao invés, eu falo que hoje, depois de tanto tempo, você tem aquela fase que você reclama do perfil, isso e aquilo. Hoje, você já agradece algumas coisas, já vê o lado que foi positivo para o meu crescimento, né? Então, ele não cortou. Eu falo, ele sempre me deixou livre para eu escolher, experimentar, para fazer as coisas que eu idealizo, né? Idealizei e assim foi. Então, por isso a gente foi evoluindo com o tempo, né? Às vezes ele vinha meio na marra, não vou dizer que não. É meio assim, Agora, né? Mas ele veio junto, acreditou, né? E não tentou, assim, limitar. Isso que eu acho importante também, né? Porque, às vezes, o perfil do esposo é ali de mais trabalhar, mais a parte técnica, mais aquela... Agora, se ele te dá a oportunidade, que foi o que o meu marido me deu, então eu tenho a agradecer, né? Para você fazer as coisas e andar para lá, para cá, porque a gente circula muito, né? De norte a sul, para Manaus, já fui para Belém do Pará, para tudo quanto é lugar, né? Para o sul, para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, né? Mato Grosso, para todo lugar a gente conhece gente aí, né? Então, isso daí é fantástico. Então, isso é o que é de mais relevante. Dubai. Também. Fui para Dubai, né? Para Dubai, nós fomos com a nossa amiga também, foi maravilhoso. Acho que nunca vamos esquecer de Dubai, né? Na automecânica deles lá é fantástica, né? Olha, é bem diferente da organização da Automec aqui. O Dubai de lá é maravilhoso. E eu queria trazer aqui para a Denise também essa consideração, né, você tinha todo esse aprendizado que você trouxe da concessionária, né? Como é que foi para você implementar também nessa questão familiar? Foi tranquilo? Você teve liberdade? Você tem liberdade? Como que é? Porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas uma das coisas que todas as mulheres falavam, né, é que muitas vezes o incentivo para quem trabalha com a empresa familiar tem aquele desafio de comprovar que vocês podem implementar coisas novas sem ter o problema dentro da oficina. Como é que foi para você, Denise? No início não foi tão fácil assim. Foi assim, era às vezes a gente brigava bastante, né? Porque ele tinha uma visão, eu tinha uma visão de CLT e às vezes a visão de CLT ele é às vezes muito limitado, né? Você como funcionário você se limita muito. E como o meu marido sempre foi empreendedor, sempre teve as empresas dele, ele tinha uma visão muito mais ampla, né? Então eu brigava com ele muito, não pode ser assim, tem que ser assim. Não, Denise, com calma, muita calma, ele falando, Denise, tem que ser assim, tem que ser assado, não é assim, você está sendo muito rude e tal.
E eu ia respirando fundo, né? Respirando fundo. No início, para mim, foi bem difícil, Rô. Bem difícil porque, assim, eu fui CLT sempre, né? Então, fui me adaptando a ele aos poucos, fui quebrando essa barreira, porque não é fácil, né? Sim. E aí comecei a escutar mais ele, dar mais atenção. Ele também começou a me escutar mais, porque eu também tinha uma experiência, né, de vida profissional e na parte de gestão. E aí ele foi também abrindo um pouco, e aí a gente foi fazendo esse casamento, né, na nossa empresa. Não vou falar que a gente não briga até hoje. Não tem como, né? A gente tem nossas discussões, ele quer dar a opinião dele, eu dou a minha, mas a gente hoje é bem mais consensual, né? A gente tem uma cabeça mais aberta para isso, e com tudo que eu vim aprendendo esses anos foi me ajudando bastante, né? O dia a dia ajuda muito a gente, né, Silvana? Muito, e né? a gente tomar o cuidado, eu acho muito importante tomar o cuidado para a gente, com a nossa atuação, a gente não deixar os nossos maridos inseguros, sabe? Exatamente. Isso é um cuidado que eu tomei consciência de uns anos para cá, porque senão a gente também acaba deixando eles assim, né? Inseguros, né? Quebrando a confiança que eles têm neles mesmos, né? É verdade. Por tanta crítica e tanta, talvez, né? Não acompanhem algumas coisas, não corre o risco junto. Então, a mulher tem que ter essa sabedoria. Que isso é dela. Eu já queria trazer, né? emendar e nisso. Isso é muito importante, porque muito a dor bacana no setor com as mulheres que estão com os maridos é muito grande. Às vezes a gente, tipo assim, não vou muito falar disso, mas elas sofrem demais, viu? Eu andei conversando com algumas aí, sofrem demais de chorar. E não precisa, é só olhar as coisas, né? O podcast é exatamente para vocês poderem compartilhar. E quando a gente estava aqui pensando, né, quem a gente traria, vocês são duas mulheres com uma visão muito boa de negócios, né? A gente vê como é que vocês cuidam do negócio de vocês, e vocês têm essa empresa familiar e têm os maridos que são focados na parte técnica. Contem para mim, assim, eu queria que vocês compartilhassem com quem está nos ouvindo como que é essa divisão, exatamente isso que você chegou aí depois de 35 ou 30 anos que você... como é que chegou isso para você e como é que vocês estão hoje, né? Depois eu queria que você nos respondesse para poder ajudar outras mulheres ou outros homens que estão nos ouvindo e que têm essa vontade de ter em família essa junção, e que talvez traga, né, Alfredo, que a gente já tinha comentado em outros episódios, a questão da sucessão, né? O quanto que quem tem aí herdeiros para poder suceder a empresa se motivem nessa possibilidade. Então, conta pra gente como foi. Que nem no meu caso, né? Algumas experiências que a gente teve também validou, vamos dizer assim, quem tinha razão, né? Quem estava com o pensamento mais atualizado, alinhado. Então, isso também ajudou. Então, por isso que tem vezes que tem que deixar acontecer o resultado daquelas escolhas, para a pessoa perceber e ver que aquilo a gente pode fazer diferente, que pode dar mais certo, né? E isso também, com isso, você vai conseguindo a confiança, né? Que a pessoa, né, vai deixar os assuntos para você, né? E você não ficar ali só jogando dúvidas o tempo todo, né? Você pode criar questionamentos, é claro, mas não ali o tempo todo, senão a empresa trava, né? Então, algumas coisas, vamos buscar, sim, quais são os pontos ali, que nem, por exemplo, uma coisa, vamos dizer, prática, que nem o Canva ajuda muito, a hora que você faz o Canva é muito bom. Então, essas coisas devem estar dentro da rotina, que são ferramentas operacionais exatamente para tomada de decisão. Então, isso daí facilita muito. Então, os cursos do Sebrae, as ferramentas que hoje estão disponíveis, isso façam uso do que ficar só discutindo. Ao invés de discutir um assunto, vamos aplicar a ferramenta. Pronto. Não tem discussão. Porque ali você vai pôr os dados, a própria ferramenta está guiando. Não está? Você não vai contra os fatos. Então, facilita muito. Então, às vezes, a pessoa fala, não vou. Não. Falei, gente, tem coisas hoje para ajudar. Né? Sabe que eu acho interessante que você falou? Eu tive uma sócia, né? Ela saiu, era minha prima, ela saiu da sociedade e a gente batia muito de frente, né? E porque assim, tem duas pessoas na sociedade. Uma já está no setor, ele já tem ali uma intuição do setor,
né? Por mais que seja abstrata, ele já conhece, já relaciona, já sabe como é que funciona o setor. E aí entra uma outra pessoa que não é do setor, mas com uma visão para organizar o negócio. E a gente bate choque, né? E aí o que acontecia? Eu achei muito interessante, você falou, ser consensual, mas pegar aquela visão que a Roberta sempre fala. Beleza, fez, deu bom, deu ruim? Vamos pegar, olhar o retrovisor? Qual que foi o resultado? Ah, a gente pode melhorar? O que a gente pode trazer de ferramenta, que aí é o que você falou, de dados e fatos, para melhorar? E não é, eu acho que é o desafiador, não é botar o dedo na ferida. Ah, você fez a escolha errada. Isso. Ah, você que tomou isso. O que nós vamos fazer? Precisa evoluir a empresa? Precisa aumentar o faturamento? O que a gente pode fazer? Vamos pegar a ferramenta, vamos trabalhar. Não precisa ficar falando, sua opinião, eu fiz certo, você... Não, eu que tô... Sabe, isso é uma perda de tempo e de energia. Ficar ali lutando com o ego. Vamos para operação ali, né? Que isso que é o difícil. Vamos agir, né? Isso, não é? O que a gente, inclusive, enfatizou nesse projeto, que foi maravilhoso, né? A gente enfatizou muito a execução, que aí você gasta energia com a execução já, o negócio já vai pronto. Então é muito mais rápido e ágil, né? E eu vou querer ouvir aqui a Denise, mas eu já vou fazer um parênteses, né? Um spoiler do Empretec. E aí falar que isso que vocês estão trazendo aqui é o comportamento, é o conjunto de comportamento que a gente chama de poder, independência e autoconfiança. Então, para você poder ouvir uma crítica, assimilo, vejo o que é meu ou o que não é, eu jogo fora, e aí, em cima disso, você constrói uma posição melhor, né? Então, muito bacana. E para você, como é que foi lá na Lusitano? Então, a gente sempre teve essa dificuldade no começo, no início, né, de comunicação, e eu quebrei 2 vezes a empresa. Essa é a verdade, né? A gente conseguiu, nesses longos 15 anos, eu quebrei, nós quebramos, né? Porque é uma sociedade, então foi como, assim, as atitudes, né, que a gente tomou, as decisões foram erradas. E fazem 4 anos que a gente abriu novamente, né, o Lusitano. A gente foi para o interior, voltamos, não deu certo no interior, voltamos só com um carro e a minha casa em São Paulo, mais nada. E o meu marido foi para trabalhar, ele não se adaptou, porque ele nunca trabalhou, né, para ninguém. E ele falou, Denise, eu preciso abrir minha empresa novamente. Eu falei assim, Denise, você tá louco? A gente não tem nada, como que a gente vai fazer agora? Só tem a nossa casa e um carro na garagem. Ele falou assim, eu vou conseguir, a gente vai conseguir. E aí a gente começou a procurar os galpões, né, para alugar lá na Vila Guilherme, porque ele queria que fosse na Vila Guilherme. Ele não abria mão disso, até porque ele é bem conhecido lá, né? E a gente entrou numa sociedade com um amigo, ele tinha já um galpão lá, ele deixou a gente entrar, né? A gente veio com a nossa bagagem, a nossa carteira de clientes, que a gente tinha uma carteira de clientes bem grande, e ele deixou a gente trabalhar junto, né? Hoje ele não está mais com a gente assumiu o galpão e estamos lá, trabalhando 4 anos, reerguemos tudo de novo, né? Compramos equipamentos e estamos começando, né? Mas com uma outra visão totalmente diferente. Que bacana. Eu queria também trazer aqui uma coisa que você trouxe, né? Essa questão do quebrar, né? Eu trabalho numa outra área também, que é na área da inovação, e hoje as pessoas querem saber como elas avaliam as pessoas, como é que ela sai de quebrar. Se você não quebrou, você não tem uma experiência de saber o quanto aquilo é difícil. E a questão a gente vai avaliar o empreendedor como é que ele sai de uma situação dessa. Então, já dou parabéns. E eu me lembro, há uns anos atrás, o Max Geringer, que também é um consultor, fez o fechamento do Sebrae, e ele falou que o sujeito está bom quando ele quebrou 3 empresas. Porque na primeira ele pôs o sonho, na segunda ele economizou, na terceira ele está na média. Então, você está certíssimo e está no caminho certo. Que bom saber disso, né? E eu acho que é válido, porque a pessoa teve coragem, né, de assumir risco, né, de ir para frente, de tentar. Risco calculado agora, né? Então, isso aí eu acho muito válido também. A questão da empresa familiar, é bom sempre levar essa questão, que nem eu mesmo fiz
um processo todo também, essa parte, né, por a gente ter a personalidade forte, aquele negócio, então você também tem que se cuidar emocionalmente, né, para não passar muito adiante também, não ir tanto além, né, daquilo e não levar em conta as pessoas. E não ficar se culpando toda hora também, né, também, Silvana? Porque acontece muito isso aí, né? Então, isso aí eu me culpava muito, né, porque eu passava adiante e a pessoa não acompanhava, aquilo eu reclamava, aquilo me irritava. O negócio, eu falei, gente, que negócio lento. Então, o que eu descobri? Perto de mim não pode ter pessoa lenta, senão a gente entra em linha de sofrimento, entendeu? Pode ter ela lenta em outros espaços da empresa, tudo tem seu lugar. Agora, perto de mim não dá. Entendeu? Porque aí entra em linha de sofrimento. Tanto a pessoa... É aprendizado, né? É aprendizado. Então, feliz, hoje, não? Perto de mim, tem que ter pessoas assim, né? Senão... Rapidinho. Rápido, a coisa vai logo, senão fica um negócio meio... E ainda assim, as coisas hoje são complexas. Você vê, todo mundo hoje, quem está aqui, todos que estão aqui hoje, estão... E os que estão aí como ouvintes também, têm a sua história, o seu estudo, a sua... Né, onde ele tem as suas habilidades e capacidade, bagagem, e todos têm competências 1000 e as coisas não tá fácil para evoluir. Não, e se a gente for pensar, né, Silvana, Denise, Bárbara, né, a gente fala muito de ter gente parecida perto, mas isso não é bom, a gente tem que ter gente complementar, né? Então, quando a gente começar a não bater de frente com quem, e respeitar também os acelerados, como respeitar os mais devagar e sempre, né? Mas essa questão trazendo o nosso assunto, que é uma empresa familiar, isso tem um ingrediente especial para vocês, porque a gente diz que a pior negociação é em família, né? Tanto o presidente dos Estados Unidos e etc. diz que eu prefiro negociar com muita gente, mas dentro de casa. Por quê? Porque o negociador continua com você, né? Você volta para casa e eles estão lá, não é? Como é que é essa experiência aí, olhando pelo lado da família? O que vocês vocês trabalham, isso compromete a vida familiar, vocês acham? Ai, Roberta, hoje não mais, né? Hoje eu acho que pela experiência que a gente tem, a gente já consegue dividir bem. Na verdade, hoje quem cutuca muito ele na reparação automotiva sou eu. Eu fico cutucando ele, vai assistir vídeo, vai fazer isso, vai fazer curso. Né? E eu tô... e aí ele fala, né? Você tá no pique, né? Fala assim, você vai voltar a ficar no pique, né? Vamos que vamos. Então eu fico empurrando ele, né? Meta smart pra ele. Mas assim, a gente se dá super bem. Hoje a gente conversa bastante, a gente dialoga bastante, troca ideias em relação à empresa. Tenta não levar os problemas para casa, apesar de às vezes ser bem difícil, né? Porque às vezes acontecem problemas aí no dia a dia que merecem uma certa atenção, mas a gente tenta separar isso daí. E assim, as mulheres que trabalham, eu sei que tem muitas mulheres que trabalham, né, com os seus maridos, ficam lá escondidinha no escritório, ai, não, eu sou só a administrativa, faço notinha. Não, mulherada, vamos sair, vamos mostrar, vamos aparecer, vamos, sabe, botar a cara aí nas mídias, né, Bárbara? na reparação automotiva, porque está crescendo, né, e estão acolhendo a gente, graças a Deus, aí depois de muito tempo, estão abrindo os braços para as mulheres, né, na reparação. Então, assim, eu acho que elas têm mesmo que encarar, sabe? Ter uma voz ativa, ter uma voz né? ativa, deixar sabe? os talentos fluírem. Exatamente. Hoje, meu marido fala que o lusitano automotivo sou eu. Lindo depois de depoimento. 10 anos, depois de 10 anos, eu sempre falo, não, o lusitano é você. Hoje ele fala, não, você é o lusitano automotivo, você está fazendo a nossa empresa aparecer. Então, isso me dá um certo orgulho, assim, porque era uma coisa que eu não queria para mim, Roberta, sabe? Era uma coisa que eu não queria. Né, E hoje eu abraço. Hoje eu fico lá, ele fica no celular fazendo outras coisas, eu tô lá assistindo um videozinho, tô acompanhando a Bárbara, tô acompanhando. Então eu fico assim nessa, né? É gostoso, me preenche o coração, né? A Bárbara sabe que ela foi minha divisora de águas, né? E então eu só recomendo pra mulherada aí que tá escondidinha no escritório, vamos mostrar a cara. Sim. Acho que a maioria das empresas de reparação tem esse quadro, né? O homem, o técnico da oficina, com a mulher administrativa. E o trabalho da mulher de reparação pode trazer o protagonismo da mulher na oficina. E o que você está falando é fundamental. Saia dessa mesinha aí, controlando da caixinha, da né? caixinha ali, sai dali do canto
E participe, né? E às vezes o marido está precisando disso, né? Exatamente. E a gente né? é meio tonto, às vezes, a gente não enxerga essas coisas. Entendeu? Que aqui seja empurrado também, tem que ser né? empurrado também, né? Então, e a oficina mecânica, sempre na área comercial, sempre foi passiva, com o dono que é técnico, ele que é questão técnica preocupado, e ele não é ativo comercialmente, e a mulher é mais. Então, provoque mesmo, vocês que estão aqui, para provocar exatamente, porque a maioria das oficinas tem esse quadro que nós estamos montando aqui agora. Tá bom? Mas está evoluindo, viu? Está evoluindo. A gente vem falando muito, aqui. muito rápido. O compromisso aumenta de todos nós, e Sebrae, da Bárbara, nosso das indústrias, de acompanhar essa evolução de vocês, que está muito rápido, nós temos que acompanhar. Né? Na minha cidade lá, que a gente tem o grupo, né, de oficinas, tem 2 só que as esposas têm outra profissão. As outras, todas as mulheres atuam e são as protagonistas. Elas são. Isso traz o sucesso do Mulheres na Reparação, que Elas vem são a responder, todas. inclusive para a indústria que financiou o projeto, o quanto uma oficina mecânica familiar ou quanto uma oficina mecânica de pequeno porte se beneficia, né, das mulheres dentro da reparação, né, que traz um outro nível de... Traz um outro valor, né? Exatamente. Então, eu acho que afirma, né, tudo isso que a gente está dizendo, né? Viver em casal é complicado, é uma aventura todo dia, dentro ou fora da empresa. Né? A gente sabe disso. Então, é um desafio todo dia. Então, ali é só para a gente crescer, ganhar dinheiro, mas as perrengues a gente vai ter em casa, fora. Então, mistura tudo e vamos em frente. Né? Porque dizer que não nada, não é, né, Dê? Não. Não é. A verdade é que às vezes impacta um pouco, sim, dentro de casa, por algumas questões, divergências, vamos dizer assim, ou então a questão de agilidade, posicionamento, né? E tanta coisa, a gente fica assim meio triste às vezes, mas no outro dia é outro dia. E a gente busca alternativas, por isso que a mulher é versátil, mais flexível, mais... Então, ela procura saídas e vamos tratar o assunto de outra maneira. Se essa maneira não deu certo, a gente procura outra, não é? Para chegar no objetivo. Se causou algum mal-estar na empresa, de alguma maneira, a gente vai tentar uma forma de minimizar aquilo, e a gente está ali, né? Dentro de vários pratinhos, a gente de vai vários problemas, a gente vai administrando, né? É isso daí. Eu queria puxar e continuar esse assunto familiar, mas mudar um pouco. Tem pessoas aqui que são pais e mães, e eu não tenho filho, né? E tem pessoas que não têm. E aí eu fico vendo, assim, né? Dentro do negócio oficina, familiar, começa ali o casal, e o casal tem filhos. Né? E eu sei que você tem, né, um adolescente, né? Já tem um adolescente. Diego. Isso. E qual que é esse desafio? Primeiro, você como mulher e mãe, né, na criação. Segundo, né, ali na empresa era você e seu marido só, a capacidade produtiva, então perde um pouquinho na hora que você engravida, tem a criança, né, tem a licença maternidade, mas tá ali empreendendo, trabalhando, não pode parar. E terceiro, como motivar esse jovem a comprar também o sonho de vocês, né? Ou inspirar ele, né? Se orgulhar do sonho de vocês. Eu acho que trazer isso, porque é muito também dos relatos das nossas clientes também, proprietárias de oficinas. Tá. Bom, eu tenho um filho chamado Diego, ele tem 13 anos. Ele nasceu na oficina, praticamente. Eu trabalhei até o último dia, né? Eu trabalhei no sábado e até 1h da tarde, 10h30 da noite, eu estava tendo ele. Então, assim, ele nasceu praticamente lá dentro. Cresceu, eu tenho foto dele pequenininho com a pranchetinha na mão, marcando placa do carro e tentando ajudar a gente. Hoje ele participa bastante da oficina, a gente paga um salário para ele já, né, já ajuda, então a gente dá uma recompensa para ele já faz uma revisãozinha simples, ele já liga carro, já acelera, ele auxilia os mecânicos em tudo aquilo que não tem perigo para ele, né? E até quando ele não vai, os mecânicos falam, poxa, cadê o Diego? Tá fazendo falta. Né? É legal escutar isso, porque ele se dá muito bem com os colaboradores, né? Mas, na verdade, assim, eu não sei se ele vai seguir muito, né, a nossa
nosso ramo, né? Ele tem outros sonhos, ele já falou isso pra gente, mas a gente já falou para ele que a empresa é dele, né? Se caso lá na frente ele não conseguir realizar aquilo que ele tem em mente, né? Tá ali, né? Para ele guardadinho, cuidado e tudo, né? Vamos ver, né? Muita coisa ainda pode rolar, né? Então, assim, ele só tem 13 anos, pode mudar a mentalidade e vamos ver. Eu rezo para que ele continue, né? A gente está trabalhando tão direitinho, né? Para deixar para ele. Espero que ele consiga aí. Muito legal. Né? E aí eu queria, né, saber da Silvana também. A gente estava falando da maternidade e para você, Silvana, a gente sabe que você tem outro negócio que está envolvido nisso. Como é que é a divisão aí do teu tempo hoje, já pensando nessa questão de outro negócio, né? Eu sei que aqui a coisa é maravilhosa, mas a gente já está chegando no nosso limite aqui de horário, então vou te pedir se já vai pensando numa dica para deixar para todo mundo e depois eu quero uma dica sua também. Certo. Então, a questão que nem eu não tenho filho, né? É opção nossa, minha e do Wagner, nós não temos. Então, em compensação, temos outra empresa. Mas nós temos a Lint, né? Que é uma startup de mobilidade urbana. E nós estamos aí indo agora, no final do ano, vai fazer 2 anos, né? Vão fazer. E é um desafio também, que é um setor bem complexo, que a princípio a gente pensou que seria, né, tipo, a tecnologia trabalha, né, você está aí no Brasil inteiro, aí o negócio está rolando, né, você não precisa, não é assim como um ponto fixo ali, físico e tudo mais, é desafiante também, bastante. E eu estou aprendendo muito, viu, gente, muito, muito, muito. E esse é um setor bem interessante, mas ele tem, assim, um aspecto, a questão da classe do motorista, que é muito parecido o comportamento e tudo com o mecânico, né? O velho e bom mecânico é muito parecido, é desarticulado também, é meio desunido também, então também precisa ações no coletivo também, assim como o nosso, então é uma área que eu gosto e me identifiquei também. Então, graças a Deus, esse outro negócio é uma paixão para mim também, né? Assim como é a reparação, que a gente está envolvido aí no coletivo também, que nem ontem mesmo nós tivemos aí no evento, eu com a Bárbara também fomos, no evento do grupo RAI, aí, que também envolve o coletivo, e estamos aí com umas novas ideias para 2023, para poder aí trazer benefícios para as oficinas do grupo. Então, esse outro setor também é assim, também estamos atuando em algumas cidades já, e também precisa dessa atenção a pessoas, né? Essa articulação, esse lado mais assim pessoal, mais essa atenção. Então é muito bacana, né? Apesar dos desafios, estamos aí. Estou muito feliz também com isso. Eu vou pedir sua dica. E aí eu já passo para a Denise aqui. Qual que é a tua dica para quem está nos vendo, nos ouvindo nesse momento, né? Eu diria assim, né, principalmente para as mulheres e também para os maridos, né, terem a paciência, né, terem a gratidão, né, pelo valorizar o lado bom dos parceiros, porque hoje em dia, com tudo que está acontecendo, todo mundo está vendo, né? Então, olha o seu lar, puxa, quantas coisas boas tem, tenho certeza que tem. Então, é isso aí, buscar isso e um novo ânimo também, porque as situações hoje, o mundo hoje está complexo, então você precisa recuperar o ânimo, né? Um pouco na sua fé, melhorar, um pouco no lado mesmo de se capacitar, ter uma atenção para o lado emocional, que às vezes está um pouco doentio, a gente vê isso. Então, hoje tem aí especialistas para também olhar para esse lado, né? Fazer um coach ou alguma coisa assim com a carreira ou pessoal. Isso tudo ajuda muito. Então, a gente tem que aproveitar os recursos, as inovações que o mundo oferece, né? E não ficar ali só se martirizando com coisa que não está bacana. Vai procurar. É isso que é a dica que eu dou. Vai procurar a solução. Vai procurar. Certamente tem para tudo. Então, é isso aí que eu deixo. Não fiquem parados, né? Vão procurar, tem Sebrae, as empresas hoje estão apoiando bastante o setor. Quem está precisando, olha, assim como a MTE, tem outras empresas também, parceiras dela, ou tanto aí, que estão procurando um bom projeto para investir, não é, Alfredo?
Estão sempre à procura disso. Eles também querem fazer a parte deles. Então, se é no caso profissional ou pessoal, tudo tem jeito. E é essa a dica que eu dou. Para vocês não ficarem parados, né? E sim procurar. Ir atrás de soluções para vocês serem felizes, conquistarem mais coisas. As mulheres, então, deixa o talento fluir, né? De um jeito ou de outro. Certamente são maravilhosas todas aí, com as quais a gente fez o curso aí. Foi fantástico e elas mesmo deram testemunho aí para vocês aí. Tá bom, gente? É isso que Vou falar só rapidinho, viu, Alfredo? Antes de passar a dica lá. Quando eu conheci a Silvana, a gente já se apaixonou, né? Logo de cara. Pois é. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é por que só freio? Por que ela foi para Botucatu? A explicação, eles fizeram toda uma pesquisa antes, porque a cidade tem muitas subidas e descidas, então vai usar o freio. Então é tudo um foco. A Silvana e o Wagner, eles buscaram isso, né? Oportunidade. A oportunidade. E eu não poderia esquecer esse negócio, porque isso me chamou a atenção. A origem foi muito... Você vê, naquele tempo, né, João, não se pensava nisso. Em estratégia desse tipo. Quando você falava disso? Há 35 anos atrás? Acho que vocês nem eram nascidos, talvez, aí. Então, você vê, a gente teve isso. Então, essa dica também é importante, né? Quem está movimentando o negócio ou pretende um novo negócio, tem que também procurar a parte estratégica, o foco, tudo como o João falou, né? Também é muito importante isso, senão é aquela coisa, só no sonho também não vira. Né? Por isso que tem Pretec, por isso que tem lá, você vai aprender toda, né, a dinâmica. Então, é maravilhoso, gente, mas tem que estar aberto para o mundo, né? Para aprender, se aprimorar, né, Dê? É isso aí. Isso mesmo. A minha dica é marido e mulher, né? Familiar, seja pai, filho, eu acho que precisa ter muita compreensão. Saber escutar, acho que é a principal característica que as pessoas às vezes não querem escutar, elas não têm esse carinho, né? Às vezes a pessoa está falando para o bem e acha que não, então saber escutar principalmente e ter amor naquilo que está fazendo. Eu acho que é essencial, gostar daquilo que está fazendo, porque você também passar anos e anos trabalhando naquilo que você não gosta, não vai virar, não vai ter sucesso, não vai, né? Então, quando você ama aquilo que você faz, é uma consequência, né, de tudo, né? O sucesso, eu não digo sucesso de sucesso, né? Mas o sucesso também do dinheiro, também de tudo, né? Que cerca aquilo, né? E a felicidade. Essa é a minha dica. E as mulheres que estão aí escondidinhas, como eu já tinha falado, que saiam da caixinha, venham, apareçam, se mostrem, vão se capacitar. O Sebrae tem ótimos cursos. Bárbara, Oficina da Mulher também, ela é ótima incentivadora também na reparação automotiva. E os patrocinadores também não tenho nem o que falar. MTE, gratidão. Interessante, só uma última frase, né, para os maridos, né, e para as esposas, para as nossas, olha, caminhar junto, mesmo sendo muito diferentes, não tem problema, dá certo também. Conflitos vão existir sempre. Complementam um ao outro, então é isso aí, né, não precisa ali tá, né, pode... Não, desde que deixe nós livres, né? Pra gente fazer o que é certo. Pra gente empreender, né, Silvana? Pois é, né? Pra gente ali colocar nosso toque, dar o nosso toque nas coisas, né? Enquanto vocês vão lá, vamos dizer assim, o homem vai fazer a parte técnica maravilhosamente, vai ser o homem é mais racional, né? Ele fica né? mais ali focado Nós precisamos que vocês sejam doutores no assunto, é isso. O resto pode deixar com a gente, eu tenho certeza. Todas vão falar isso, né? É isso mesmo, é isso. Certíssimo. Então... Para fechar aqui, né, a dica que eu vou deixar mesmo é essa questão da comunicação, da compreensão. Homens, motivem suas mulheres, inspirem elas a serem donas da oficina, sócia proprietária também. É dela o negócio, é da família, né? Vocês estão ali trabalhando, mesmo sendo diferente, mas juntos, né? Caminhando aí um do lado do outro. Continuarem tendo seus sonhos, suas realizações, pode ser sonho em conjunto, sonho separado, mas ali caminhando junto. Acho que esse é o mais importante, o desafiador, né? Então, por favor, motivem suas mulheres
E mulheres, vocês não estão sozinhas, né? Na hora que a gente vai falar muito de pé de motor e tal, vem pra cá pro nosso grupo Mulheres na Reparação. A gente vai falar de shampoo, a gente vai falar de cachorro, a gente vai falar de outras coisas também. A gente vai falar de negócio, né? A gente vai falar... somos seres diferentes, né? Comunicamos de forma diferentes, temos formas diferentes de se relacionar e tá tudo certo, mas a mulher e o casal ali, né? Ou as irmãs, os irmãos, o pai e a filha... O pai e o filho, quando estão juntos no negócio, a coisa acontece e prospera. E ter o espaço dela, né, Bárbara? É isso. Por isso que a Bárbara convida, venha. Porque às vezes tem assunto que nós vamos aliviar para você. Gente. Vamos compartilhar. É maravilhoso. Tenha o seu ambiente também. Não é tudo ali com o marido, senão ele não aguenta também. Oh, meu Deus do céu. Olha, a conversa está maravilhosa. Pois é. Mas a gente vai ter que encerrar. Então, olha, eu quero agradecer a participação da Denise, da Silvana, da Bárbara, do pessoal da MTE, né? Então, muito obrigada. E é isso, sigam em frente, se amem, né? E prosperem aí nesse setor tão maravilhoso. Então, um abraço a todos e até a próxima.